nosso encontro de irmãos. Nazaré? Então, boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, nesse segundo dia da nossa escola, estudando o Evangelho de Marcos. E eu gostaria, assim, de frisar uma frase que eu ouvi ontem à noite, aqui mesmo. Eu não me lembro se era um rapaz de Mangabeira, só que eu passei assim, desde ontem, ruminando essa frase, que ele dizia assim, o rapaz disse assim, de uma coisa ruim, difícil, a gente aprende uma coisa boa. O que que ele quis dizer com isso? É que do meio da pandemia nasceu essas nossas reuniões do mundo virtual. O quanto que era difícil a gente fazer um estudo, como nós estamos fazendo hoje, com gente de toda parte do mundo. Um exemplo é a escola missionária que nós temos, gente, até do Paraná, de todo lugar, de São Paulo, e a gente se junta assim numa sala, e parece mesmo que a gente está junto, porque a gente compartilha, a gente vê a alegria nos rostos, nos nossos rostos, e a gente vê o sorriso de cada um. Então, do meio de uma coisa difícil, surge uma coisa boa. E eu fiquei lembrando disso, porque eu também já havia pensado nisso. Então, é com essa alegria que nós estamos aqui hoje, acolhendo a todas as paróquias que se fazem presente, que estão fazendo esse estudo. Acolhemos assim com o coração, é o coração que acolhe a cada um, e é com muita alegria. Acolhemos também o nosso mentor, que Padre José Alberto é uma pérola no nosso meio. Eu lembro da minha avó dizer assim, é um menino ladino. Pensa num menino especial no meio da nossa diocese, é uma pérola na nossa diocese, virou um biblista, é um biblista. Ele fala assim de um jeito tão especial que consegue fazer todo mundo entender. Então, com essa alegria, nós queremos dar continuidade nesta noite, nessa segunda noite, e durante toda a semana que vai acontecer esse nosso encontro. Minha luz é Jesus, e Jesus nos conduz pelos caminhos da paz. Vem, Santo Espírito, Consolador, acende a chama do vosso amor. Vem, Santo Espírito, Consolador, acende a chama do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovaremos a terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, à luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Olá, boa noite, povo de Deus. Que bom, tá chegando mais gente aí. Que maravilha. Hoje, nosso primeiro encontro mesmo, né, do Evangelho de Marcos. Ontem tivemos aí o nosso primeiro encontro com a introdução, como bem colocado, né? A Rose usou até a metáfora, né, sobre o túnel, a lanterna, né, que precisamos ir até o final do túnel, né? E a lanterna ela serve para que a gente possa trilhar os passos, conhecendo e não tropeçar, né? Então, a lanterna serve, a luz que nos ajuda a trilhar o nosso caminho. Então, ontem foi a introdução, justamente, né, abrir as portas para que a gente pudesse conhecer, que a gente possa conhecer um pouco mais, aprofundar nossa reflexão, um pouco mais aí no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos é o evangelho que é estudado, que nós estudamos esse ano de 2024. Então, essa semana bonita que foi preparada, pensada assim com muito carinho, para que nós pudéssemos chegar em vossos lares, em vossas comunidades, né? E chegando e junto fazer essa ciranda, esse bonito, né? Grupo, para que a gente pudesse estudar, partilhar um pouco do nosso conhecimento, porque cada um sabe um pouco, cada um buscou um pouco, e aqui a gente faz essa bonita partilha, né, do que nós já sabemos. E o que a gente não sabe, a gente vai procurar buscar, né, aprender cada vez mais, porque assim, quando a gente começa a estudar, nos incentiva, nos aguça mais a vontade de querer aprender. Por isso que é importante, sozinho a gente estuda, a gente aprende, mas quando a gente junta uma equipe, um grupo para estudar, com certeza a partilha que um faz, que o outro faz, nos ajuda a compreender melhor. É por isso que é bonita a nossa vida de comunidade, é porque juntos nós segue assim, firmes, juntos a gente caminha, juntos a gente tem os desafios, mas a gente consegue superar quando nós estamos de mãos dadas uns com os outros. E a comunidade de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele vem justamente nos ajudar a compreender, né, um pouco mais sobre aquela comunidade, sobre a história do povo de Deus, sobre essa parte da história do povo de Deus, com seus desafios, com as suas conquistas, com as suas lutas, porque desafios nós temos todos os dias. Os desafios, eles servem até, nos estimula para que a gente possa buscar a solução, né? Então, não era diferente com a comunidade de Marcos. E hoje, apresentando aí o primeiro encontro, né? O nosso tema é o reino de Deus se constrói na vivência comunitária. Não tem um lugar mais bonito para se viver do que ter essa vivência, esse aconchego comunitário. Quando você está fora da comunidade, da vida comunitária, parece que você se sente um peixinho fora da lagoa, porque você precisa viver em comunidade. Nós somos cristãos porque e fortes e firmes porque vivemos em comunidade. E você que está com a sua Bíblia aí, já pode separar, abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, bem no comecinho, capítulo 1, versículo 14 a 20. Olha aí, separa, deixa ali aberta de um lado, lembrando aí, o Evangelho de Marcos, sabemos que está aí no Novo Testamento, né? Então, olha aí, são um dos evangelhos, que é Marcos. Você vai procurar abrir e deixar aí do lado, porque nós vamos adentrar aí um pouco, né, aprofundar a reflexão aí sobre dentro do capítulo 1, versículo 14 a 20. E nossas palavras-chave de hoje, né, onde temos personagens aí da história que vai aparecer, é Jesus, Simão, André, Tiago e João.
E as nossas palavras-chave, né? Evangelho, reino, segmento, pescadores, reino, redes e partilha. E a nossa perspectiva para o encontro, tomar consciência comunitária e individual de que somos convocados para o segmento de Jesus na construção de uma sociedade justa e solidária. Roberto, microfone. Valeu, meu Deus. Tem alguns microfones aí ligados, Sônia, e está dando interferência aqui para a gente entender a sua voz. Isso, então vamos aos nossos combinados, né? Fechar os nossos microfones. Quem tiver dificuldade, a gente quer pedir a permissão para desligar, caso você não consiga, tá? Se a gente desligar, você não se incomode, porque para evitar mesmo alguns ruídos, né? E às vezes a gente liga não porque a gente queira, porque a gente mexendo ali no celular e de repente toca em algum lugar e liga, mas não se preocupe. Se você não conseguir, a gente tem o acesso aqui, a gente pode desligar por você, tudo bem? A gente só não consegue ligar o microfone, mas desligar a gente consegue, né, Roberta? Exatamente. Então, a Sônia, né, já fez uma introdução breve, já mostrou para a gente qual tema a gente vai explorar hoje, mas aí, antes que a gente dê aquele pontapé inicial, de fato, minhas companheiras e eu vamos nos apresentar, né? Estaremos hoje à frente desse estudo, mas o intuito aqui é que a gente aprenda juntos, né? Então, vamos começar com calma, a gente vai conversando para que a gente possa aprender e debater juntos, né? Entender a realidade daquela comunidade de Marcos, o que estava acontecendo, para a gente poder entender, né? Por que o reino de Deus se constrói na vivência comunitária. Eu sou Roberta, hoje sou parte da Pastoral Bíblica Paroquial aqui na paróquia de São Raimundo Nonato, em Mangabeiras, e sou parte também da Pastoral Bíblica Diocesana. Edileuza, diga aí para a gente, se apresente. Liga o microfone, Edileuza. Mentira que eu esqueci, Sônia. Então, eu sou Edileuza Monteiro, sou aqui da paróquia de Santo Antônio de Balsas, também faço parte da paróquia da Pastoral Bíblica Paroquial e da Pastoral Bíblica Diocesana. Isso mesmo. Então, eu Sônia, né, da paróquia Santo Antônio de Balsas, da comunidade Nossa Senhora de Nazaré, mas nós temos também outras pessoas na nossa equipe, nós temos aí a Nazaré, né, que estava aí mais a Adriana, né, fazendo a acolhida bonita, a Sônia Maciel, lá de Riachão, com a oração. Então, e as boas-vindas a você que está chegando, a você que já está compartilhando o link para que outras pessoas possam também participar desse momento. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E vamos fazer aquela dinâmica de ontem, tá? Conseguiu aí? Mande o link para mais 5, 10 pessoas, que ainda cabe muita gente. Então, Roberta, agora passo a palavra para você. Gente, vamos nos atentar aos nossos microfones, para que não tenha interferências aqui no áudio, né, para que fique bem claro como a gente vai se colocar. Eu convido a Edileuza, né, para fazer essa acolhida inicial, para que a gente mergulhe aí no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Vamos lá, Edileuza? Vamos sim, Roberta. Com muita alegria, estamos aqui para nos empenhar, espelharmos na experiência da comunidade de Marcos e refletir sobre como dar continuidade ao convite de Jesus. Vinde em meu segmento,
Queremos entrar na escola de Jesus e assumir o projeto da construção do reino de Deus. Neste tempo, vamos refletir e rezar o Evangelho de Marcos, buscando vivenciar o nosso seguimento a Jesus. Vamos acompanhar seus passos, ouvir seus ensinamentos e renovar nossa opção cristã e nosso compromisso com a construção do reino de Deus. E aí a gente vai dar início agora à introdução daquele contexto histórico, né? Afinal de contas, quando a gente quer entender uma situação de verdade, a gente precisa entender o que estava acontecendo ali. Então, naquele período da dominação romana, né, no tempo de Jesus e das primeiras comunidades, Israel recebeu o nome de Palestina, conhecida como Terra Santa ou Terra Prometida. Aí a gente vai lembrar que antes, né, Israel se chamava Canaã e era habitada pelos cananeus. Esse termo Israel já foi dado pelas tribos que foram se colocando ali, depois ele se divide, Reino do Norte, Reino do Sul, e aí vem Judá. Todo mundo aqui já ouviu falar em Judá, né? Então, são termos que a gente vai buscando e vai entendendo que eles estão interligados nessa história toda. E aí, né, essa Terra Santa, ou Terra Prometida, a qual a gente conhece, né, até hoje, por ser um importante corredor comercial entre Oriente e Ocidente, sempre foi alvo de disputa entre os grandes centros políticos. E desde 63 a.C., os romanos já dominavam essa região, e as províncias passaram a ser exploradas e pagar altos tributos para o império. Essa situação, ela gerou muitas revoltas. Essas revoltas, principalmente na Galileia, né, uma das regiões que eram mais exploradas por ser grande produtora agrícola e pecuária. E qualquer revolta que acontecesse dentro do império era terminantemente sufocada. Várias cidades da Galileia, elas foram destruídas, elas foram arrasadas, incendiadas, e suas populações foram vendidas como escravas ou mortas. Lembrando que ontem, né, o padre José Alberto ele explicou muito bem, né, como estava a sociedade naquela época, quando a gente vai fazer a leitura dos textos, né, fazer aquelas perguntas, como é que estava o contexto social da época, né, e fala assim, como eles pagavam os tributos muito altos, principalmente as famílias mais carentes, né, que elas sofriam de todos os tipos de perseguição, né, elas quando não conseguiam pagar os impostos, elas eram vendidas, elas eram escravizadas. O Império Romano mandava buscar os impostos, cobrar os impostos, se não tinha os produtos, né, algo para pagar aqueles impostos, então a família era escravizada, a família era vendida. Ou então, se resistisse muito, elas eram mortas. Então, para a gente ter noção de como que vivia a sociedade naquela época. Neste período, várias cidades helenísticas foram reconstruídas ou revitalizadas. A cidade de Jerusalém não podia ficar de fora. O império gastou enormes quantidades de dinheiro com as construções da cidade, principalmente com o templo, que foi totalmente reconstruído. Foram criados inúmeros impostos por causa dos gastos com essas obras, as quais pesavam sobre a população camponesa. Então, veja só, né? Nada de novo, infelizmente. O que acontecia? Nesse contexto de pobreza, de impostos abusivos, o que acontecia? A arrecadação aumentava ainda mais para manter os luxos impostos pelo governo e pela sua minoria, né? Então, no meio daquele caos, o que eles faziam? Iam revitalizar templos e investir em fontes. Esse templo de Jerusalém, por exemplo, lembrando que Jerusalém se tornou ali o grande centro, a capital, a referência, né? Quando os reinos de Judá e
o Reino do Norte foram unificados. Então, esse templo que fala que foi totalmente reconstruído era um templo extremamente suntuoso, né? É tanto que em várias passagens as pessoas daquela época fazem muita referência a esse templo, ou seja, era algo que era extraordinário. Então, imagina-se o quanto de dinheiro, à custa da exploração dos camponeses naquela realidade, foi empregado ali para manter esses luxos. E aí, para a gente ter uma ideia do tamanho da exploração, né, naquela realidade do Evangelho de Marcos, o povo tinha que pagar para o império 25% das suas colheitas, dedicar um tempo de trabalho forçado para as tropas, né, para servir as tropas do exército romano, e ainda pagar pedágio para a circulação de pessoas e mercadorias. Olha só que absurdo. Mas, além disso, além dos tributos cobrados pelo Império Romano diretamente, também eram cobrados tributos do templo, ou seja, vem aí um imposto pessoal estipulado em denário. Mas o que era um denário, né? O denário era uma moeda de prata, e o valor desse denário correspondia a uma diária de trabalho. Então, você trabalhava o dia todo naquela lavoura, debaixo do sol quente, e um denário você recebia, e esse denário era pago como tributo. E aí vinham ainda a exigência de vários dízimos, algumas coisas bem absurdas. Então, parte da colheita, lembrando, parte da colheita para o Império Romano, parte da colheita aqui para o templo também. E a cada 7 anos, você tinha que separar tudo que era arrecadado em um ano de trabalho e repassar para o governo. Então, imagina só, você trabalhar e dedicar um ano inteiro de trabalho para manter os luxos do Império Romano. Então, observa como que era a população vivia oprimida, né? A opressão econômica, ela se tornou insustentável. Não tinha como segurar, porque era muito grande. A população vivia em conflito externo, vivia em conflito interno, tinha aí essa opressão, né, do Império Romano, onde queria viver. Poucos ali viviam com tudo, mais sobrecarregando, mais pesando os impostos, vivendo aí à custa aí das pessoas mais carentes, as pessoas empobrecidas, que cada vez mais ficavam com menos recursos ainda. Então, a opressão se tornou, a opressão econômica ficou insustentável, por isso surgiram muitos focos de revolta. Porém, o controle do império era muito rígido e a maioria dos protestos era sufocada. Onde o império sabia que estava tendo ali um grupo que estava tentando, né, se reunir para lutar pelos seus direitos, lutar por uma vida de igualdade, uma vida melhor, então esses grupos eram sufocados. E o Império Romano chegava a receber em torno de 200 talentos por ano, equivalente... Não estou encontrando onde você usa, no texto, no Evangelho, não estou encontrando. Só um pouquinho que chega lá. O Império Romano chegava a receber em torno de 200 talentos por ano, o equivalente a 1.200 denários referente ao imposto da pesca. E a moeda era necessária para o pagamento dos impostos e a compra de produtos e serviços. Eu não estou encontrando aí situando o texto do domínio dos romanos em Israel. Não estou encontrando. Qual é o versículo que está aí? Então, nós estamos passando aqui pelo slide, pelo material, depois a gente vai disponibilizar esse material, então a gente está fazendo a contextualização. E mais na frente um pouquinho, nós vamos pedir para abrir a Bíblia e vamos fazer a leitura do Evangelho, tá bom? Tá bom, tá certo. Cresceu o número de pessoas endividadas e escravizadas. Uma pequena minoria esbanjava luxo
mas a maioria experimentava pobreza, miséria e fome. Um dos grupos mais explorados era o dos pescadores. Não é por acaso que os primeiros discípulos de Jesus surgem desse grupo. É nesse contexto que precisamos ouvir a boa nova da chegada do reino de Deus. Então, naquele contexto de exploração, ainda havia um tributo, né? Um enfoque maior na exploração dos pescadores. É tanto que Jesus, ali, andando nas imediações do mar da Galileia, consegue, né? Chama para caminhar consigo os primeiros 4 discípulos, que a gente já vai dar entrada, e justamente já anunciando a boa nova da chegada do reino de Deus, ou seja, um suspiro de esperança no meio daquele povo que vive aquele caos de exploração, escravidão, morte, sem nenhuma perspectiva de nada. Então, Jesus chega anunciando a boa nova, e justamente como a Edileuza colocou aí para a gente, chega nos pescadores diretamente. A gente viu aí que a Sônia colocou que era um tributo absurdo, né? Mais de 1.200.000 denários por ano, justamente em cima desse grupo de pescadores. E agora, né, vamos convidar a Sônia para fazer a aclamação, e aí sim, vamos abrindo a nossa Bíblia, no capítulo 1 de Marcos 1, versículos de 14 a 20. Vamos lá, vamos pegar as nossas Bíblias para a gente acompanhar a leitura. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Então, leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois que João foi preso, Jesus se dirigiu para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo se cumpriu e o reino de Deus está perto. Arrependam-se e acreditem no Evangelho. Enquanto caminhava na beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, o irmão de Simão. Eles estavam lançando a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham após mim e farei de vocês pescadores de gente. E deixando as redes, eles imediatamente o seguiram. Caminhando um pouco mais, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que também o estavam no barco, consertando as redes. Jesus logo os chamou e lhes, abandonando o pai Zebedeu no barco com os empregados, foram atrás de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, após a prisão de João Batista, né, Jesus começa a pregação do Evangelho, a boa nova do Deus da vida. Silenciem aí seus microfones. A sua atividade não começa em Jerusalém, né? Lembrando que Jerusalém era ali a capital, o grande centro comercial, religioso, de toda a vida social e política. Não, Jesus não começa por ali. Jesus começa justamente na Galileia, uma região periférica, e a gente vai lembrar que a gente viveu há pouco tempo, o tempo quaresmal, e a gente vai lembrar que somente já ali a caminho da crucificação é que Jesus chega em Jerusalém, né? A gente lembra daquela entrada lá no domingo de Ramos. Mas vamos lá. A Galileia era uma região desprezada pelos judeus de Jerusalém, e é aí que Jesus dá início à sua missão, né, e anuncia a proximidade da vinda do reino de Deus. A espera do reino já era muito intensa no tempo de Jesus. Em verdade vos digo que estão aqui presentes alguns que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Então, é um povo desiludido, é um povo desesperançado,
E aí Jesus chega com o anúncio da Boa Nova e começa, muito de uma forma forte, bem intensa, a sua missão. A condição para entrar no reino de Deus é a simplicidade e o abandono. Olha que interessante, né? É uma das condições para entrar no reino de Deus. É a simplicidade e o abandono. Deixar as crianças virem a mim. Não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, abraçando-as, abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. A confiança e o abandono são contrários à autossuficiência. Da mesma forma que João Batista, Jesus também chama o povo para arrepender-se, cujo sentido literal é fazer de volta ou mudar o coração. A pregação de João aponta para o julgamento, ao passo que o anúncio de Jesus é uma promessa. Ele apresenta a chegada do reino de Deus. O convite de Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho, pode apresentar a mais antiga pregação da comunidade cristã. Arrependimento é fé, e fé são elementos constantes na pregação do Evangelho. Então, aqui a gente já entendeu a situação que aquele povo vivia de opressão, e agora a gente está explorando o texto, né? Marcos, capítulo 1, de 14 a 20, né? Onde ele vem ali com seus primeiros discípulos, e Jesus fala muito na questão da confiança, né? Que é o contrário da autossuficiência, né? O abandono é oposto à autossuficiência. Ali, o Império Romano, ele é autossuficiente. É tanto que os imperadores se denominavam deuses, né? Estavam acima de tudo. E Jesus convida aos que pretendem se converter, pretendem seguir ao reino de Deus, se comportar como crianças, né? A gente vê aquela primeira passagem que ele cita, onde a gente deve ter um coração de criança, um coração que confia plenamente para seguir aquilo que ele está propondo. Então, a concretização do reino de Deus exige pessoas capazes de se comprometer verdadeiramente com o projeto. E, como já dito, né, caminhando ao longo do Mar da Galileia, Jesus convida alguns pescadores de Cafarnaum para segui-lo. E aqui, Marcos, nesse trecho que a gente acabou de ler, ele faz duas narrativas bem sucintas, né, duas narrativas breves. Na primeira, Jesus vê Simão e André, Simão Pedro, né, em sua atividade cotidiana e os convoca. E aí a gente entende, né, o poder, na sua simplicidade, o poder que Jesus tinha nas suas palavras, né? Pedro era pescador, um temperamento, como a gente acompanha ao longo da caminhada de Jesus, e mesmo depois, é um comportamento bem tempestivo de Pedro. E quando Jesus o convida para ser pescador de homens, ele não sabia o que era pescar homens, o que ele estava tentando dizer, mas Pedro amava pescar. Então, a importância de Jesus colocar as palavras certas. E nós também, na nossa missão de evangelizar, todos nós aqui, então, a gente estuda, a gente participa desses momentos para que a gente possa compreender e também usar as palavras certas para chegar ao coração de outra pessoa. Então, na segunda observação de Marcos, quando Jesus aborda os pescadores, ele vê outros dois irmãos, Tiago e João, que são filhos de Zebedeu e Salomé. E eles também estavam no barco consertando redes, e Jesus os chama. Ambos afirmam que eles seguiram Jesus imediatamente. E conforme o costume do tempo de Jesus, o discípulo é que deveria procurar um mestre e segui-lo até o momento de se tornar um mestre. Aqui a gente vê diferente, né?
o chamado de Jesus é muito diferente. Então, os que são convocados interrompem sua atividade habitual. Então, a gente já vê aí, já percebe a diferença. É Jesus que vai ao encontro. Jesus chega, ele toca no coração, ele convida, né? Ele convoca as pessoas a abandonar o que está fazendo, mas revestir-se, né, de novo homem, para também pescar, né, além do que ele já fazia. Então, é bem como suas obrigações familiares, para entrar numa escola permanente. Ele segue Jesus sem objeção alguma e assume o discipulado permanente, dando continuidade à missão de Jesus. Então, é se desprender, né, de algo que, às vezes, já fazia habitualmente, porque ele era pescador. Talvez já herdou, né, essa profissão dos seus pais, dos seus avós, mas ali, quando ele recebe o convite, o chamado de Jesus, ele passa, né, ele se transforma, ele muda, né, ele aceita ali a missão permanente de Jesus e ele vai. Então, é com essa simplicidade que Jesus chega, Jesus vai lá ao encontro da pessoa, né, e convida. É um gesto muito bonito, né? Ele vai. Aí fez totalmente o contrário do que se fazia. O primeiro, as pessoas que iam ao encontro do mestre. Aqui, o mestre que vai ao encontro do outro, né? da pessoa simples, e convida. Esse é um dos maiores, um gesto muito bonito que nos faz refletir também. Mais na frente um pouquinho, né? A gente vai estar refletindo aí algumas perguntas. Romper os laços com a família, amigos e seguir uma vida de pregador era considerado uma atitude anormal. Na antiguidade, o abandono do trabalho e das ferramentas era muito difícil. Nesse contexto, Marcos quer, acima de tudo, ressaltar a prontidão com a qual os primeiros chamados seguem Jesus. É claro que os convocados já deveriam ter outras informações sobre quem era Jesus. Em todos os tempos, é preciso fazer rupturas para seguir Jesus. E hoje, quais as rupturas necessárias para o nosso segmento? E aí, colocando essa questão sobre o mestre, né? Naquela época, qual era o costume? Não, eu tenho alguém que eu admiro, que eu quero seguir, então eu vou seguir aquele mestre até que um dia eu esteja pronto para ser um mestre, deixo de segui-lo e passo a ter ali as minhas próprias iniciativas, enfim. Como a Sônia muito bem colocou, aqui é o contrário, Jesus coloca, vai em busca dos seus discípulos, porém, ao contrário do que era costumeiro, né, estudar, se preparar até se tornar mestre, essa missão de Jesus, ela não tem uma formatura. Esse discípulo a vida inteira, porque Jesus veio para servir, então nós também estamos aqui para servir. Não há uma interrupção, não há uma formatura, não estaremos devidamente prontos para ser um mestre, né? E é curioso porque no Antigo Testamento a gente não vê esse costume. Moisés, os profetas também foram chamados, mas eles eram chamados, eles não convidavam pessoas, eles convidavam o povo a seguir aqueles ensinamentos conforme as leis que Deus, né, mostrava e colocava ali para eles, as revelações, enfim. E aqui Jesus vem buscar cada um dos seus discípulos, né? E aí Edileuza deixa uma pergunta para a gente já ir refletindo, né? Quais rupturas, o que prende a gente, né? O que nos impede de fazer, de seguir verdadeiramente Jesus, o que nos falta? E aí a gente vem com esse aprofundamento, né? Vinde em meu seguimento. Então, a exemplo do que a gente vem conversando, o discípulo é uma pessoa que está disposta a aprender e dar continuidade ao ensinamento recebido.
é ir atrás de alguém e abraçar os mesmos ideais, sendo fiel até o fim. Nos evangelhos, Jesus convida algumas pessoas para segui-lo, e imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram, né? Como a gente vê lá em Marcos 1:18. A dificuldade para seguir Jesus não é deixar tudo, mas é assumir o caminho da cruz, como Jesus coloca, né? Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é estar disposto, inclusive, para a morte, o que só é possível quando a liberdade interior e total entrega a esse discipulado. O sentido de ir atrás nem sempre inclui o ato de se tornar discípulo. Por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 32, a gente lê: estavam assustados e acompanhavam-no com medo. Na boca de Jesus sempre aparece como ordem: vinde em meu seguimento. Em geral, a resposta da pessoa que é chamada é traduzida em atitudes de prontidão. Imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram em seu segmento. É muito bonito quando a gente vê aí a prontidão, né? O desapego dos discípulos que segue Jesus. É interessante também a gente perceber que quando ele segue Jesus, a gente só segue aquilo que a gente conhece, né? Aquilo que aquece o nosso coração. Então, certamente, aí os discípulos já tinham uma noção, já conhecia, né, um pouco o projeto de Jesus e aquecia o seu coração. Por isso que, quando chamado, eles seguiram Jesus. Precisamos conhecer o projeto de Jesus. Por isso que Marcos ele vem justamente responder essa pergunta: quem é Jesus? Faz essa pergunta para nós: quem é Jesus? Porque a partir do momento que nós conhecemos Jesus, conhecemos o seu projeto, temos essa consciência da sua paixão, morte, e sua ressurreição, nós o amamos, nós aceitamos o seu projeto e nós o seguimos sem temer. Desafios, como nós já falamos, teremos sim. Quem segue Jesus, não quer dizer que quem segue Jesus não vai ter desafio, não vai ter problema. Tem sim, mas a fé, né, que nós temos, né, nesse segmento de Jesus, ele que nos alimenta com a sua fé, com o seu amor, com a sua misericórdia, ele que está sempre conosco, ele nos motiva a cada dia a seguirmos firmes, a sermos fiéis ao seu chamado, assim como os discípulos, eles deixaram a sua família, deixaram tudo o que tinha e seguiram Jesus. No Evangelho de Marcos, Jesus aparece ensinando as multidões e ensina com autoridade própria, diferente dos escribas. A sua maneira de ensinar é explicada com gestos concretos. Ele não condiciona a ação de Deus às leis do puro e do impuro. A sua ação ajuda as pessoas a levantar-se. E aí vem mais uma lição do mestre. Ele chama um cobrador de imposto para segui-lo. Os cobradores de impostos eram pessoas odiadas pelo povo, tidas como impuras. Exatamente. A respeito disso que a Edileuza acabou de colocar para a gente, né? Essa maneira, as palavras de Jesus, elas não são vazias, elas não se encerram ali. Ele não fala sem
agir de fato, né? Aqui coloca-se a lei do puro e do impuro, para quem ainda não tem uma vivência mais, um pouco mais já intensa, né, no estudo bíblico, naquela época, né, a lei do puro e do impuro. Então, se alguém nasceu com alguma deficiência, ou visual, ou física, né, porque os pais cometeram pecado, então, um doente era considerado impuro, se tocar naquele doente, se tocar numa pessoa marginalizada, então, torna-se impuro. E aí, a sua ação ajuda as pessoas a levantar-se. E aqui ele cita duas passagens, que quando a gente olha aqui na citação, a gente pode não lembrar. Mas eu vou lembrar para vocês que Marcos 1:31 fala justamente da cura da sogra de Pedro. Quando ele fala levantar-se, ela estava acamada, com febre, e ela estava bem doente, e ele cura a sogra de Pedro, que levanta-se, né, daquela doença, daquela prostração. E lá em Marcos, capítulo 2, versículo 10, ele vai falar da cura do paralítico, ele manda o paralítico se levantar. Então, ele vem, na sua ação, ajuda as pessoas a levantar-se, porque, de acordo com aquela cultura, o paralítico, por exemplo, ele era uma pessoa excluída, se tocasse nele, já estava cheio de pecado, tornava-se impuro. E Jesus não, ele vem para dizer que a boa nova é para todos, basta que creiam. E ele opera esses dois milagres nessas passagens aí. E aí também lá em Marcos, capítulo 2, versículo 15, né, quando ele fala dos cobradores de impostos, é aquela passagem que a gente também conhece, quando ele está ali junto, né, ele senta-se à mesa com os cobradores de impostos. E não é difícil a gente entender por que os cobradores de impostos eram considerados malditos, impuros, né? Eram pessoas que estavam encarregadas de executar as ações que o governo tinha para explorar as pessoas. Então, veja só, era quem estava ali na linha de frente para arrecadar aqueles tributos. Então, eram consideradas também pessoas impuras. E nessa passagem de Marcos, capítulo 2, versículo 15, é aquela onde Jesus senta-se à mesa com os cobradores de impostos e os fariseus vêm questionar, né, a sua iniciativa. E assim... Roberta, só um pouco, só volta um pouquinho, bem, só aqui nessa primeira parte que me chamou muita atenção, né? Esse primeiro ponto, no Evangelho de Marcos, Jesus aparece ensinando as multidões e ele ensina com autoridade própria, né? E por que ele ensina com autoridade própria? Porque ele ensina o que ele vive. Ele vive a realidade, ele vive ali com os empobrecidos, ele conhece a realidade das pessoas sofridas. Então, diferente dos escribas que ensinava, mas eles não viviam a ação. E Jesus não, ele explica com gestos concretos, porque ele conhece a realidade, ele vive essa realidade, por isso ele tem autoridade para falar. Por isso que as multidões o procuram também, porque as palavras de Jesus, como você mesmo falou, não são palavras vazias, mas palavras que animam, que fortalecem, que aquecem o coração. Por isso o povo procurava Jesus, porque se sentia vazios, né? Por isso eles precisavam se alimentar, tanto, às vezes, do pão, mas também da palavra, a palavra que anima, a palavra... E nós também, às vezes, nós precisamos de alguém que nos escute, de alguém que nos alimente, muitas vezes, com palavra também. Palavras positivas, palavra que ajude o outro. Às vezes, a pessoa está ali, está triste, está cabisbaixo, chega alguém, fala, um sorriso, um abraço, uma palavra positiva, anima o dia da pessoa. Tem assim, eu ganhei o meu dia hoje quando eu te vi, né? Eu ganhei o meu dia com o seu sorriso, com sua palavra, com o seu abraço, com a sua ligação, com a sua mensagem. Hoje nós nos comunicamos muito através das tecnologias, né? E mesmo assim, quantas pessoas hoje estão lá isoladas, abandonadas, nem uma mensagem, nem uma ligação, nem nada recebe. Então, por isso que nós precisamos estar assim sempre atentos às pessoas em nossa volta, para que nós possamos preencher também, ajudar as pessoas a sentirem motivadas e animadas, assim como Jesus falava com autoridade, assim como as pessoas, quando procuravam Jesus, porque sentia
né, essa palavra de ânimo, de fé, de coragem que ele passava a todas as pessoas que o procuravam. Pode falar. Sônia? Sou eu. Assim, o discípulo participa da mesma missão de Jesus. Chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele. E constituiu os 12, para que ficasse com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar os demônios. Interessante que aí Deus chama, o Senhor, né, Jesus chama, e chama pelo nome, né? Ele chama, ele capacita. Às vezes nós dizemos assim, mas eu não consigo fazer isso aqui, eu não me sinto preparada, não sou preparada, não dou conta. Mas é o Espírito Santo, é Jesus que nos capacita para que nós possamos pregar, né? Para que nós possamos sair anunciando, continuar o projeto, né, que ele nos deixou. Então, é ele que nos capacita, é ele que nos dá essa autoridade. O discípulo é chamado para aprender com Jesus e, ao mesmo tempo, anunciar. É bonito quando, né, nós aprendemos com Jesus e, ao mesmo tempo, ele nos envia, né? Ele nos envia a anunciar, a evangelizar. É um constante ir e vir. Ainda hoje, o que sustenta a caminhada de discipulado é o encontro pessoal com o Mestre e a missão. Espaço onde aprendemos com o povo a compaixão. O discipulado de Jesus é para o serviço. E eu farei de vós pescadores de homens. Marcos 1,17. Os discípulos têm dificuldade de compreender o chamado de Jesus, de vigiar, de seguir e sofrer perseguição por causa dele. Não são os apóstolos que procuram por Jesus, mas, ao contrário, é Jesus que procura por eles. Qual a segurança de seguir Jesus naquele contexto? Nenhum. Exatamente, né? No meio de toda aquela perseguição, alguém que surge, né, do meio do povo, falando em favor do povo, como seguir alguém, né? Ele é o Messias, mas não era esse Messias que os judeus estavam esperando, né? Esperava alguém que viesse, um Messias, um rei, né, com seus exércitos, com seus territórios dominados, e Jesus um rei, um Messias, porém, um servo sofredor, que veio se colocar a serviço do povo. Então, veja só, segurança para seguir Jesus naquele contexto de perseguição, escravidão e morte, nenhuma, e a gente conhece, né, o desfecho dessa história, e o mais bonito do desfecho é saber que, embora tenha se entregado à morte, né, pelo resgate de nossas vidas, mas Deus o honrou e o ressuscitou. Então, um risco, de fato, né, seguir Jesus naquela realidade, mas um ato de fé, baseado na palavra de Jesus e em sua pessoa. É um chamado que exige entrega total. É pensar mais no projeto de Deus do que nos seus próprios projetos. E a meta é servir, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E Jesus é modelo para os seus seguidores. E agora a gente chega à parte final, né, do nosso encontro, porém uma parte tão bonita e tão importante quanto as que a gente vem acompanhando, né? Porque agora a gente vai trazer para a nossa realidade, né? A gente já entendeu tudo o que estava se passando ali, já conversamos bastante sobre o trecho do Evangelho que a gente leu hoje, né? Marcos 1, de 14 a 20, e agora a gente vai iluminar a nossa vida. Como esse trecho, como esse texto do Evangelho ilumina a nossa caminhada. O chamado de Jesus acontece na atividade cotidiana. Por exemplo, os pescadores são um dos grupos mais explorados da época.
E são essas as pessoas chamadas para ajudar na concretização do reino de Deus, que se constrói na solidariedade entre as pessoas e os povos, particularmente entre os mais empobrecidos e esquecidos da sociedade. O mesmo chamado continua ecoando em nossos ouvidos. Seguir Jesus e o seu compromisso com a justiça continua sendo o maior desafio para a vida cristã. Aqui, umas perguntinhas para refletirmos, né? Qual a minha vocação na igreja? Quais as redes que precisamos deixar para seguir Jesus? Como nós e nossas comunidades estamos colaborando para que o reino de Deus aconteça entre nós? Então, nós temos essas 3 perguntinhas, né, para refletir. A gente tem alguns minutinhos, caso alguém queira se colocar, pode erguer a mão, com calma, né, para que a gente não se atropele aí nos microfones. Mas é importante, mais do que falar aqui, é fazer essa reflexão, né? Qual a minha vocação na igreja, né? Eu tenho, todos nós, impreterivelmente, podemos servir e servimos de alguma forma, com aquela palavra amiga, com um dom que eu possa ter, que eu possa desenvolver, que eu vá buscar na igreja maneiras de me aperfeiçoar e colocar a serviço do reino, né? Então, qual a minha vocação na igreja? Como eu tenho contribuído, né? Em contrapartida, quais as redes que a gente precisa deixar para seguir Jesus? O que é que nos impede? O que é que nos amarra? O que é que nos... o que dificulta a nossa caminhada, né? Eu poderia fazer mais, eu ainda não estou fazendo. São coisas simples, mas que servem para a gente refletir e pensar, né? Ponderar. E como nós e as nossas comunidades, né, estamos colaborando para que o reino de Deus aconteça em nós. O reino de Deus, a exemplo do que a gente viu no texto, né, é vida comunitária. Eu não posso, eu sirvo a Deus, mas eu vivo ali na minha bolha, estou ali quietinha, faço a minha parte só. Sensibilizar-se com o outro, estar a serviço do outro, se colocar a serviço da comunidade, né? Você recebe também de volta todo esse carinho, a partilha, a amizade, né? Coisa boa essa igreja. Então, como é que eu estou colaborando? Será que eu, de fato, estou contribuindo para a construção do reino de Deus em nós? Lembrando que preciso começar por mim, para que eu possa alcançar o outro e para que juntos a gente possa trabalhar na construção desse reino. É isso mesmo, Roberta. Então, essas perguntinhas aí que a Roberta já comentou, né, serve para que a gente possa fazer essa reflexão, né, pessoal, de como estamos, o que devemos abandonar, né, como devemos colaborar também para o reino de Deus, né? O que eu estou fazendo, em que mais, quais são os meus dons, em que mais eu posso ajudar? Que às vezes a gente pensa que lá na igreja, na comunidade, nos grupos, só para a pessoa tal ou tal. Não, mas isso é para todos nós. Por isso que nós temos aí de tantas pastorais, tantos grupos, tantos movimentos, nós temos Bíblia na vida, né, que nos possibilita, né, a ser protagonista também. Então, tantos momentos bonitos que você pode fazer aí na sua comunidade, no seu grupo. Então, o projeto de Deus é para todos. E nós somos convidados a servir, a seguir, a anunciar, a levar o projeto de Deus adiante. Então, essas perguntinhas bem interessantes e serve para que a gente possa depois, aí, com mais tempo, fazer essa reflexão e sempre se colocar a serviço.
Então, nós estamos chegando aí no final, né, Roberta? Como é que estamos aí? Temos aí uns minutinhos para finalizar. Então, nós queremos agradecer, né, a presença de cada um que esteve conosco, dessa partilha bonita. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou quiser fazer alguma colocação também, agora, Roberta, diz aí. Sim, vamos lá. É agora ou cálice para sempre? Não, eu gostaria, assim, de parabenizar as meninas que falaram hoje, porque elas fizeram uma contextualização, vocês fizeram uma contextualização, assim, perfeita, viajaram na história, uma verdadeira aula bíblica e uma verdadeira aula de história. Eu fiquei encantada com vocês, fizeram, assim, uma contextualização perfeita. Eu, quando eu vou para uma missa, que o padre faz uma homilia contextualizando a história, para mim, aquela homilia deveria durar até... Eu gosto demais. Eu não gosto assim, missa que o padre fala só da parte religiosa, não. Eu gosto de missa quando o padre fala da parte histórica, da parte geográfica. E vocês fizeram isso tão bem hoje que eu viajei na história. Eu acho que aí são todas historiadoras, pelo que eu vi. Eu sei que a Sônia agora as demais eu não sei qual é a formação de vocês. Mas sei que foi uma verdadeira aula bíblica, histórica, geográfica, uma perfeição. Eu quero mesmo parabenizá-las pela perfeição da contextualização que vocês fizeram. E ainda quero enfatizar uma questão que a Sônia falou muito bem, foi da questão da escuta, porque o mundo que nós vivemos hoje, tão assim conturbado, que nós não temos assim tempo de escutar, e às vezes até temos, mas não queremos, ou não fazemos. E eu me lembrei tanto hoje da dona Aldenora, a mãe da Sônia, que eu admiro demais. A mãe da Sônia me lembra muito a Maria e sua prima Isabel, que foi visitar, Maria foi visitar sua prima Isabel, porque antes as pessoas tinham tempo de viajar léguas, eu vou falar mesmo no linguajar popular, tinha um tempo de viajar léguas e léguas, subir morro e descer ladeira para ir visitar uma pessoa, uma mulher grávida, visitar uma amiga parida, passar um dia e tal. E hoje a gente não tem tempo. Mas a gente não tem tempo, porque o tempo não mudou. O povo diz até que houve uma mudancinha lá na questão da Via Láctea solar, mas se mudou, mas não foi tanto assim, não. O dia continua com 24 horas. É porque a gente não quer mesmo fazer isso. E a questão da escuta está tão difícil que, às vezes, até dentro da casa da gente mesmo, a gente não tem o tempo de escutar uns aos outros. E faz tão bem a gente ouvir, porque uma palavra, um sorriso, um olhar de atenção muda a vida, muda o dia de uma pessoa. Quando a Sônia dizia isso aí, eu até meu coração batia aqui, porque é verdade. E eu vou parar por aqui, porque elas já disseram tudo. Vocês já falaram tudo. É o povo que liga o microfone. Boa noite, família cristã católica. Louvado seja Deus por esse encontro. Em comunhão com a professora Nazaré, que é uma pessoa que eu admiro nos bastidores, há uma necessidade constante da gente estar estudando, assim como ela falou, da homilia que o padre fala e relata a história. Porque, para mim, está sendo de suma importância, embora eu esteja tão distante, mas, graças a Deus, pelos meios de comunicação, nós nos aproximamos. E esse movimento da pastoral bíblica, ele veio para resgatar muitas e muitas pessoas, pessoas que têm um papel a desenvolver dentro da igreja, que é isso que o Evangelho de Marcos hoje
em si, ele também busca que nós possamos entender qual o meu papel fundamental dentro da igreja, mas para que eu seja e que eu desenvolva um papel fundamental dentro da igreja, eu tenho que conhecê-la. E a Bíblia, ela foi escrita há muito tempo atrás, em uma história, em um tempo, e a gente vê realmente que ainda hoje existe certos acontecimentos que são espelhados desde o Império Romano, como acontece com o nosso governo atual. Então, é sempre importante essa questão do estudo bíblico estar sendo disseminado nas comunidades, né? Eu parabenizo a Sônia, a Roberta, a Edileuza, aliás, a todos que estão realizando essa semana, nos fazendo mergulhar, fazendo com que a gente possa avançar para as águas mais profundas do Evangelho de Marcos, porque a gente só passa a amar quando a gente conhece. Então, eu gosto sempre de falar que muitas vezes nós perdemos irmãos católicos para outras igrejas porque eles não tiveram a oportunidade de ter esse conhecimento, né? A oportunidade, ao mesmo tempo, o tempo, como disse a irmã Nazaré, o tempo é a gente que faz. Então, que nós possamos conhecer cada vez mais o Evangelho para amar Jesus Cristo, para defender a causa nobre que é fazer daqui na terra, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso grupo Bíblia na Vida, nos nossos grupos, um pedacinho do céu, que é o nosso futuro, aquilo que a gente quer, né? Então, que Deus possa abençoar grandiosamente e que nós possamos estar firmes até o fim da semana, conhecendo mais e mais o Evangelho de Marcos. Parabéns a todos que realizaram o encontro hoje e participaram. Estou participando aqui do meu trabalho a 340 quilômetros de Balsas. Que Deus possa abençoar. Muitas bênçãos, né? Para o Marcos, para todos nós. Eu vou ler aqui rapidinho alguns comentários, para que a gente possa, assim, passar para a oração final, né, Roberto e equipe? Então, a Clécia, né, diz, né, belíssimo estudo bíblico do livro de Marcos. A Maria Alzenira nos coloca, né, muito bem, meninas, parabéns, transmitiram de uma forma segura e clara. A Lucidalva, né, maravilhoso estudo bíblico, equipe muito bem preparada. A Marlene, né, boa noite, quase não consegui entrar para participar do estudo bíblico, a internet não colaborou, né, mas graças a Deus ela conseguiu entrar e amou, né. A Rose, parabéns toda a equipe que nos ensinou hoje, aprendemos um pouquinho mais, né, sobre o Evangelho de Marcos. Então, e vocês nos deixaram com gostinho de quero mais, né? Parabéns a todos os participantes, nós agradecemos a cada participante que aqui está, cada pessoa que tirou, conseguiu, né, organizar o seu tempo para participar, e se Deus quiser vai participar até sexta-feira. A Cristiane nos coloca, né, excelente colocação, né, para o Marcos, que acabou de fazer uso da palavra, né, então muito obrigada. E assim a gente agradece, né, a cada pessoa que participou, para que possa participar no decorrer da semana, né? Mais alguma coisa? Podemos passar para a oração final. E aí, só colocar que a gente viu aí que alguém falou que ficou um gostinho de quero mais. Que bom, né? Porque a gente ainda tem a quarta, a quinta e a sexta. Então, vamos permanecer por aqui. Oi, Sônia. Padre José Alberto, né? Colocou o Pastoral Bíblico de São Remo das Mangabeiras reunida no salão, assistindo. Todos no salão. Parabeniza a equipe, feliz pelos nossos representantes. Eu vi uma foto, olha, pense na turma bonita, Roberta, que está lá reunida. Tá. Abraço a todos. Então, nós vamos, assim, nesse instante, nós vamos fazer o nosso momento de oração, né? Colocando todos os nossos desejos, também todas as nossas formações, que nós possamos, a cada dia, tirar um tempinho, dessas 24 horas, né, para aprofundar a nossa querida Bíblia, nosso livro sagrado. Senhor, nós te damos graças por mais esse encontro, né, no qual nós compartilhamos nossas alegrias e esperanças, né? Faz que cresça entre nós sempre espírito fraterno, que nós tenhamos um só coração, uma só alma e sejamos sempre uma comunidade evangelizadora a partir da palavra de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Deus de bondade, o Deus da vida, né, nos abençoe em nome dele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
Gratidão a toda a equipe, a todos que participaram, e nos vemos, se Deus quiser, amanhã, né, neste mesmo horário, também nessa sala bonita, cheia de vida. Muito bem. Né, gente? Então, minha gente, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, E boa amanhã noite. temos novamente, nesse mesmo horário. Lembre quem mande o link quando você receber para alguém. Você coloca a Bíblia ali do lado, a garrafa, copinho com água e vamos estudar. Vamos para o nosso segundo encontro. Não é, Roseane? Isso aí, Sônia Cruz, simbora! Parabéns, meninas, parabéns, equipe, vocês foram lindíssimas, muito nos ensinaram nesta noite. Vamos estudar o Evangelho de Marcos. Tchau, tchau, meu povo, fique com Deus. Boa noite a todos. Se atentem aí, que amanhã já tem link. Boa noite. Boa noite. Vamos para o travesseiro para responder as perguntas no travesseiro.